Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver usar uma integral dupla para poder conseguir calcular o volume de um sólido. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: determine o volume do sólido abaixo do plano. E tem aqui, ó, x mais 2y menos z igual a zero, e acima da região delimitada por y igual a x e y igual a x à quarta. Bom, nós vamos fazer o exercício, mas antes eu vou pedir para você pausar, tentar fazer, porque aí você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Tenha certeza disso. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faz um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, né? Primeiro, vamos pegar esse plano aqui e vamos escrever o nosso z como sendo uma função de x e y, tá? Para quando a gente for fazer a nossa integral, o integrando, a função que vai aparecer lá na integral, vai ser justamente essa função de x e y. Então, isolando o z aqui, ó, a gente pode colocar aqui como sendo x mais 2y, né? Se você passa o z para o outro membro e depois arruma, multiplicando por menos 1, conforme você queira, e daí você tem isso. E aí nós vamos ter que a nossa função de x e y, vamos enxergar como sendo x mais 2y. Ok. E qual vai ser a integral que a gente quer? Bom, para a gente poder determinar a integral, a gente sabe que a integral que a gente está procurando, né, que é o volume. Pessoal, o volume daquele sólido, ele vai ser uma certa integral dupla numa certa região D daquela função fxy no incremento aqui de área dA, né? Esse dA aqui vai ser nosso dx dy ou dy dx, depende da situação. E quem vai ser a região D? Bom, a região D ela é delimitada por essas duas curvas. Essas duas curvas aqui, ó. Então vamos pegar e vamos fazer uma representação dessa nossa região aqui, tá? Isso muitos alunos acabam tendo dificuldade quando está estudando integral dupla, que é justamente determinar esse intervalo de integração aqui, que seria essa região D. Bom, se a gente faz aqui o sistema cartesiano, né, o eixo x e y, o que nós temos? Bom, y igual a x dá o quê? Dá aquela reta que divide o nosso quadrante ímpar, né, que é o primeiro e o terceiro, divide aqui pela bissetriz, né? Então, y igual a x é essa reta aqui. Bom, se eu faço agora y igual a x à quarta, o x à quarta, ele parece com o gráfico de y igual a x ao quadrado, só que ele é um pouco mais achatado aqui na ponta, ó, onde vai o zero aqui, ele é algo mais ou menos assim, ó. Ele fica mais ou menos assim. A parábola, ele fica com uma curva aqui mais acentuada. A nossa x à quarta fica com uma coisa mais estreita assim, tá? Não chega a ser uma reta, obviamente, esse pedaço aqui, mas fica desse jeito. Então, o que importa para mim é o seguinte, olha só. Nós vamos ter uma região delimitada aqui, que é essa, ó. Essa daqui vai ser a região delimitada. E como é que a gente pode representar isso aqui? Primeiro, vamos achar essas interseções, né? E para isso, a gente pode pegar o nosso y igual a x e o nosso y igual a x à quarta. E se a gente pega e iguala essas duas funções, né? X igual a x à quarta, a gente pode arrumar isso aqui. Pode ser, por exemplo, x menos x à quarta igual a zero. Se eu boto x em evidência, aqui dá 1 e aqui dá x ao cubo, né? Igual a zero, colocando x em evidência. E aqui agora o que acontece? A gente pode ter x igual a zero ou a gente pode ter 1 menos x ao cubo igual a zero. Dessa primeira equação aqui a gente já tem direto que x igual a zero é uma solução. O que era esperado aqui pelo gráfico, né? Eu estou vendo que está cortando aqui no ponto que é na origem, né? Ou seja, no zero. E dessa outra aqui, o que a gente obtém? Bom, dessa outra aqui a gente pode fazer menos x ao cubo é igual a menos 1. Posso multiplicar por menos 1 ambos os lados. Então, vou ter x ao cubo igual a 1. Disso eu vou ter que x é igual a raiz cúbica de 1. E a raiz cúbica de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, eu já achei o segundo valor, que seria aqui, ó. Aqui vai ser 1. Beleza. Quando o x for 1, o nosso y vai ser 1 também, né? Aqui é o ponto de interseção. Então, como é que a gente vai determinar agora a região que a gente está querendo, né? Olha só. Pegando um valor de x aqui, genérico, nesse intervalo de 0 a 1, né? Onde que nós vamos ter o nosso y, né? O nosso y ele vai estar variando aqui o seguinte, ó. Ele vai começar, né, em um valor que fica acima dessa curva aqui, que é de x à quarta, e abaixo dessa curva aqui, que seria de y igual a x. Ou seja, a nossa região D, né, que a gente está trabalhando ali, vai ser o seguinte, ó, vai ser pontos do plano cartesiano, né, do R2 aqui, de tal maneira que o nosso x vai ser um valor entre 0 e 1, tá? O nosso x está aqui ó, no intervalo de 0 e 1. E o nosso y vai estar entre x à quarta e x, tá? Porque essas são
as expressões para as curvas que a gente tem aqui. Ó. Na parte de baixo nós temos a curva que seria y igual a x à quarta. E na parte de cima aqui, nesse trecho, né? Ó, na parte de cima nós temos a curva y igual a x. Tá? Então, aquilo ali fica o intervalo para o nosso y. Então, a nossa integral que a gente está tentando calcular vai ser da seguinte forma. Aliás, deixa eu colocar um pouco mais para baixo aqui, que senão vai ficar pegando a webcam. Então, ó, a nossa integral, deixa eu separar aqui. O volume vai ser a integral dupla. Deixa eu subir só um pouquinho aqui, ó. Vai ser o seguinte, o volume vai ser a integral dupla, indo aqui de 0 até 1, depois indo aqui de x à quarta até x. Quem é a função? A função a gente sabe que é x mais 2y, né? Porque foi a que a gente achou. Aí vou primeiro fazer a integral em relação a y e depois fazer a integral em relação a x, né? Já que aqui nessa nossa D nós temos y como uma função de x. Então primeiro a gente bota mais externa aqui a derivada em relação a x e mais interna aqui a derivada em relação a y. Bom, então agora a gente vai resolver essa integral, tá? Para isso a gente começa por essa integral aqui mais interna, olha só, que é daqui para cá. E para resolver essa integral a gente vai integrar em relação a y. E para isso a gente considera o x como constante. E aí faz todas as contas desse jeito. Então, quem que vai ser o nosso volume aqui? Nós temos a integral de 0 a 1 aqui do lado de fora. E aqui dentro vai ser... Bom, integrando isso aqui em relação a y, x é constante. Então, a integral desse x vai ser xy. Porque se você deriva isso aqui em relação a y, aqui daria 1. E 1 vezes x volta a ser x. E aqui agora, ó, se eu tenho 2y, quem é a integral para isso aqui? Y ao quadrado. Porque se você deriva isso aqui em relação a y, desce o 2, fica 2y, 2 diminui por 1, e aí fica 2 vezes y elevado a 1, né? Aplicando aqui a regra para integrar. Isso daqui vai ter que estar no intervalo que vai de x à quarta até x, dx. Então, primeiro eu resolvi a integral aqui dentro, né, em relação a y. Ok, vamos agora, que a gente resolveu a integral em relação a y, substituir os limites de integração aqui, né? Então, vai ter que ser isso daqui, essa expressão avaliada em x, menos essa expressão avaliada em x à quarta. Essa expressão aqui avaliada em x vai ficar o quê? No lugar de y, tá? Então, vai ser x vezes x mais x ao quadrado. Então, ó, no lugar de y, eu botei x, e aqui eu já tinha esse x, então por isso ficou x vezes x, menos, agora, essa expressão, no lugar de y, botando x à quarta. Então, nós vamos ter x vezes x à quarta, mais x à quarta elevado ao quadrado, né? Porque o que tem aqui é pegar o y elevado ao quadrado. Se o meu y é x à quarta, então fica x à quarta ao quadrado. dx. Beleza, então meu volume vai ser a integral de 0 a 1d. Aqui vai dar então x quadrado, com mais x quadrado vai dar 2x quadrado. Aqui vai dar, ó, x elevado a 1 vezes x elevado a 4, né? Conserva a base, soma os expoentes, dá x elevado a quinta. E tem esse menos aqui na frente, então vai ficar menos x à quinta, né? Opa, vai ficar menos x à quinta. Aqui agora vai ficar x à quarta elevado ao quadrado, conserva a base, multiplica os expoentes, né? É regra de potência, vai dar x elevado a 8. Tem esse menos na frente, então ficou menos x, então ficou menos x elevado a 8, dx. Eu poderia arrumar esse polinômio aqui para colocar primeiro as potências maiores e depois as menores, né? Ou seja, botar um decrescente, mas não vou nem fazer isso. Eu vou deixar assim mesmo e já resolver a integral. Bom, resolvendo a integral aqui, vai ficar tranquilo para poder integrar esse polinômio, né? Como é que vai ficar? Agora a gente está integrando em relação a x, né? Então vai ser 2x², a integral disso é x elevado a 3, 2 sobre 3, né? Que se você multiplica aqui, né? Ou se faz a derivada, desce o 3, simplifica com esse 3, aqui vira quadrado, né? E aí vai sobrar o 2, né? Que o 3 que desceu simplifica com 3. Ou seja, a gente está usando a regra para integrar algo do tipo u elevado a n, né? du. Isso aqui é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante c, né? É o que a gente está fazendo ali. Bom, então, resolvendo ali agora foi esse termo. Esse termo agora vai ser o quê? Vai ser menos x elevado a 6 sobre 6, né? Porque 5 mais 1, 6, dividido por 5 mais 1, que é 6. Menos, aqui agora vai ser x elevado a 9, que é 8 mais 1, 9, sobre 9. Então, isso aqui no intervalo, né, de 1 até 0, né? Ou de 0 até 1, aliás. Então, a gente vai ter que pegar agora essa expressão, que a gente já integrou, né? Ficou desse jeito aqui. Vai ter que substituir para x igual a 1, substituir para x igual a 0, subtrair esses valores para daí achar o volume. Então, o volume vai ser, vamos lá, isso aqui colocando x sendo 1. Então, vai ser 2 vezes 1 ao cubo dividido por 3, menos 1 à sexta dividido por 6, menos 1 à nona dividido por 9. Isso aqui tudo agora menos, isso aqui substituindo x por 0. Então, 2 vezes 0 ao cubo sobre 2, menos
0 a sexta sobre 6 menos 0 a nona sobre 9. Bom, veja que essa segunda parte aqui, ó, no final das contas vai dar 0. Por quê? Porque nós temos 0 ao cubo, 0 à sexta, 0 à nona, então isso tudo vai dar 0. Depois está multiplicando por valores e dividindo por outros valores. No final isso aqui tudo vai ser 0 menos 0 menos 0, né? Que vai dar 0. Então só vai ter sobrando esse lado de cá. Nesse lado vai ficar quanto? 1 ao cubo dá 1, vezes 2, 2 terços. 1 sexta dá 1, sobre 6 vai dar menos 1 sexto. E 1 nona dá 1, sobre 9 vai dar menos 1 nono. Então a gente tem que agora fazer essa operação com frações aqui para descobrir quanto é que dá o nosso volume. Bom, nosso volume vai ser MMC entre 3, 6 e 9, vai ser 18, tá? Porque se você faz aqui, ó, 3, 6, 9, o meu 9 como é que ficou? 3, 6 e 9, ó. Por 3 dá 1, aqui dá 2 e aqui dá 3. Por 3, aqui dá 1, aqui dá 2 e aqui dá 1. E por 2, aqui dá 1, dá 1, dá 1. Se você multiplica aqui agora esses três termos, ó, 3 vezes 3 vezes 2, vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Então, como eu já tinha falado, o MMC, 18. Então, nós vamos ter aqui, ó, 18. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 2, 12. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 1, vai dar 3. E tinha um menos na frente. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 1, menos 2. Então, o nosso volume vai ser igual a 12 menos 2 aqui já daria 10. E 10 menos 3 dá 7, né? Então, no final vai ser 7/18. Então, esse aqui eu vou chamar de... Olha só, como não falou qual é a unidade de medida que está usando aqui, eu vou botar o V, né? Unidade de volumes. Podia ser centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico, sei lá. Se ele tivesse dado algum tipo de unidade de medida. Não deu, vou chamar de unidade de volume, certo? Então, isso aqui vai ser o resultado daquela nossa integral dupla. Então, o volume daquele sólido que a gente está procurando é isso daqui. Belezinha? Conseguiu fazer? Acertou esse valor? Se não acertou, coloca aí na descrição qual foi a sua dúvida na hora que estava resolvendo. E aproveita que você viu como é que faz esse exercício e faz um parecido, que é esse aqui, ó, que eu estou deixando para você poder treinar. Olha só. Tá lá. Mudei a equação do plano, mudei ali as curvas, mas o procedimento vai ser bem análogo ao que a gente fez lá na videoaula, tá certo? No gabarito, aliás, na descrição eu vou colocar o gabarito para você desse exercício. E aproveita que você chegou até aqui, deixa o curtir, se não deixou, inscreva-se no canal se não tiver inscrito. E, além disso, ajude o professor que tanto lhe ajuda, faz um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.